juntinhos? Vamos embora. Pronto, então vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Espero que vocês estejam bem, estejam conseguindo estudar. Tempos difíceis, né? Mas tudo vai dar certo. Estou sentindo muita falta de vocês no atendimento das nossas puxudinhas lá na UFESA. Mas vamos lá. Fernando falou comigo, me pediu para a gente bater um papinho sobre diabetes gestacional, que é uma coisa que vocês vão ouvir bastante lá nos nossos ambulatórios, porque infelizmente a incidência vem crescendo muito. A gente não sabe se porque a gente melhorou os critérios diagnósticos ou se porque realmente as pacientes estão um pouco mais. A gente está tendo mais pacientes com sobrepeso, obesidade, né? Isso aumenta muito os riscos. Essa aulinha foi feita com base no manual do Ministério da Saúde e desse estudozinho que é bom vocês salvarem e lerem, porque ele é bem didático, bem autoexplicativo e é o que o mundo todo tem usado, que é um estudo de 2008 que chama APO, que é as iniciais do nome do estudo, né? E a gente tem usado muito ele tanto para os critérios diagnósticos quanto para as recomendações de segmento e de tratamento. E por que é importante a gente falar disso, né? Os estados hiperglicêmicos, eles são muito comumente encontrados durante a gravidez, a estimativa é em torno de 16%, o que significa que 1 em cada 6 nascimentos vai ocorrer em mulheres com alguma forma de estado hiperglicêmico, sendo que 84% desses é diabetes gestacional. Então, como é que a gente define o diabetes da gestação, né? Vai ser definido como qualquer grau de intolerância à glicose que tenha sido iniciado ou que tenha seu primeiro reconhecimento durante a gravidez, porque a paciente já pode ter um quadro diabetogênico prévio que não tinha sido identificado e ser identificado por ocasião da gestação. E esse estado hiperglicêmico, ele pode limitar-se à gestação ou persistir após a resolução, né? A gente tem que avaliar essa paciente também no pós-parto. Então, as pacientes com diabetes diagnosticada no primeiro trimestre, de acordo com os critérios como a gente vai ver, elas podem ser classificadas como tendo diabetes pré-gestacional, sendo que o diabetes gestacional ele vai ser diagnosticado no segundo ou terceiro trimestre de preferência. A gente tem sofrido uma mudança, algumas mudanças nos critérios diagnósticos nos últimos anos, né? O estudo APO veio em 2008, deu uma reformulada e a gente vem ajustando a partir de então. E aí a gente vai mostrar um resuminho. Então a gente separa os estados hiperglicêmicos na gravidez em 2 grupos, né? Os grupos de diabetes mellitus e os grupos de diabetes da gestação, diabetes gestacional. O diabetes mellitus, ele pode ser um quadro de diabetes que já existia antes da gestação, ou seja, a paciente já sabia que era diabética, e aí a gente tem os diabetes tipo 1, tipo 2 e os outros tipos específicos. E os quadros de diabetes que, apesar de serem diagnosticados durante a gestação, eles são quadros de diabetes que já existiam. Como é que eu vou saber, né? Então, a gente obedece os mesmos critérios das pacientes não grávidas. Uma glicemia de jejum acima de 126 ou uma segunda hora de curva glicêmica acima de 200. E aí, para fechar diagnóstico de diabetes da gestação, a gente vai aprender os outros critériozinhos. Em relação à incidência, os números são muito confusos, mas eles variam em torno de 6 a 7%, sendo que o estudo APO chegou até 18% de incidência e falando assim, de um ponto de vista bem grosseiro de experiência prática, eu acredito que seja até um pouco superior a isso. E aí, quem são as pacientes que têm fatores de risco para ter diabetes da gestação? Né? Basicamente, a gente brinca muito que pré-eclâmpsia e diabetes são uma casadinha do insucesso, né? Um significa risco aumentado para o outro, a existência de um predispõe risco para o outro. Então, basicamente, a gente tem os mesmos critérios de risco, sendo que a gente soma aí para o diabetes a síndrome de ovário policístico, que como vocês veem lá nas aulas de gineco, né, ele é caracterizado e fortemente marcado por um estado de resistência insulínica importante. Então, como a gente tem essa resistência insulínica aumentada, isso predispõe a um estado diabetogênico. E assim como na pré-eclâmpsia, a gente também tem que se a paciente teve um quadro de diabetes em gestação anterior, ela tem um risco aumentado para ter nas gestações futuras. E aí a gente tem que lembrar da questão da fisiologia. Eu sempre digo para vocês, peguem aquela aulazinha de modificações fisiológicas da gravidez, botem debaixo do braço, se abracem com ela e não soltem nunca mais. Né? Porque a gente vai entender que todas as queixas das pacientes normalmente são explicadas pelas modificações fisiológicas, assim como algumas coisas que mudam no corpo da gestante vão predispor a alguns estados patológicos. Então a gente tem que, do ponto de vista fisiológico, no primeiro trimestre, a gente tem um predomínio de utilização da glicose materna pelo feto, e isso leva a uma tendência de hipoglicemia na mãe, com diminuição das necessidades de insulina.
Então, é muito comum no primeiro trimestre gestantes fazerem hipoglicemia sintomática, inclusive quando passam muitos períodos prolongados de jejum. Quando a gente entra no segundo trimestre, até pela demanda metabólica do feto, que aumenta por ele estar começando a fase de crescimento dele, importante, tem uma elevação muito grande nos hormônios que são hiperglicemiantes, né, que são contra-insulínicos, como a gente chama, dando um destaque aí para o hormônio lactogênio placentário, que é o principal. E além dele, a gente tem aumento de cortisol, estrogênio, progesterona, prolactina, que tem sua produção muito aumentada a partir do segundo trimestre, e todos eles vão contribuir de alguma forma para esse estado de hiperglicemia materna. Então, a gente tem aí nessa tabelinha mostrando que a partir das 20 semanas a gente começa um aumento significativo na produção de hormônio lactogênio placentário humano, que vai levar a um aumento na resistência periférica de insulina, com consequente secreção de insulina diminuída pelo pâncreas. Isso leva a uma hiperglicemia materna, que é principalmente no pós-prandial. Então, a gente vai ver, lembrem disso, quando a gente vai acompanhando as curvinhas glicêmicas das nossas gestantes, a gente vai observar que o controle pior delas acontece no pós-parto. Né? Então, são aquelas pacientes que têm uma curva glicêmica, um perfil glicêmico bonitinho, mas normalmente o mais descontrolado é o pós-refeição, porque elas têm uma dificuldade de responder ao pico hiperglicêmico da alimentação, né? Da refeição. Então, na verdade, essa resistência insulínica que a mãe tem a partir da segunda metade da gestação, ela serve para fazer com que aumente a quantidade de glicose que circula e deixar disponível para o feto uma quantidade maior de glicemia, né? Porque o feto ele usa a glicose como combustível principal. Além disso, a resistência insulínica vai favorecer um acúmulo de densidade de pouso materno, né? Porque o corpo entende que a gestante ela precisa estocar nutriente para poder fornecer para esse feto um aporte nutricional bom para o crescimento dele. E também lembrar que a glicemia materna que passa para o feto, ela vai estimular a liberação de insulina fetal. E aí, basicamente, então, a gente vai ter que, na gestação, a gente tem um aumento de hormônios hiperglicemiantes, isso leva a um aumento da resistência insulínica, bem como uma queda na secreção de insulina. Em consequência disso, a gente tem um aumento compensatório da secreção pancreática de insulina, que pode chegar aí até 2,5 vezes a quantidade basal. Se a gente tem esse aumento compensatório de forma adequada, essa paciente vai permanecer normoglicêmica. Se a gente tem alguma inadequação nessa compensação na produção pancreática de insulina, isso vai levar a um estado de diabetes gestacional. Então, tudo depende de qual é a predisposição que essa paciente tem, como é esse controle glicêmico dela, né? Porque se a paciente ela já vem de um diagnóstico de SOP, se ela já tem uma história familiar importante de diabetes, se ela tem um diabetes gestacional de uma gestação anterior, ou tem uma obesidade, tudo isso vai predispor a que essa paciente tenha uma dificuldade nesse controle da glicemia. E aí, estando a paciente com diagnóstico de diabetes, quais são as complicações que eu posso esperar? Aí a gente tem que dividir em complicações possíveis maternas e complicações possíveis para esse feto. Em relação à mãe, a gente vai ter principalmente os estados de hiperglicemia, aumenta o risco de hipertensão e pré-eclâmpsia, como eu já falei, e aumenta o risco de infecções recorrentes. É muito comum os pacientes com diabetes de qualquer tipo terem mais comumente cândida, infecção urinária, né, devido à diminuição da imunidade celular causada pela hiperglicemia. Além disso, cetoacidose diabética, abortamentos espontâneos, coma e morte, dependendo do controle glicêmico dessa paciente. Para o feto, o que a gente pode esperar? Né? Os achados mais comumente encontrados são realmente macrosomia e aumento de líquido amniótico. O aumento de líquido amniótico consequente a um feto grande que produz uma quantidade de urina maior. Né? A macrosomia ela pode ser explicada por algumas coisinhas. Eu vou ter um slidezinho só de macrosomia, eu falo para vocês. E parto prematuro é importante lembrar que esse útero ele tem um feto grande, com a quantidade de líquido aumentada, então ele está sobredistendido. Então, se ele está sobredistendido, ele tem um aumento no risco de ser estimulado para trabalho de parto, né? Além do fato, óbvio, de a gente, às vezes, precisar interromper essa gestação precocemente devido a complicações maternas ou fetais. E uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é a questão da morte fetal. A gente brinca muito, né? O humor negro, que menino de mãe diabética é menino morredor. Porque esses bebês, eles têm complicações metabólicas importantes. E essas hiperglicemias, a gente brinca muito que a paciente mal compensada, ela tem aquela curva glicêmica meio maluca, né? Normal, hipoglicemia, hiperglicemia. Normal, hipoglicemia, hiperglicemia. Essa flutuação de glicemia materna
vai levar a alterações no aporte nutricional, glicêmico e de oxigênio para esse bebê, né? Então, além de tudo isso, além da hiperglicemia, das alterações metabólicas básicas, a gente tem que lembrar que o estado de hiperglicemia, ele vai piorar a liberação do oxigênio da molécula de hemoglobina. Então, ainda tem essa questão da hipóxia do feto, quando a gente tem muita flutuação, muita hiperglicemia. Então, esses fetos, a principal causa disparada de óbito intraútero é realmente a morte fetal. Então, a gente tem que realmente se preocupar. Além disso, desconforto respiratório, hipoglicemia neonatal, hiperbilirubinemia, cardiomiopatias, mães diabéticas, a gente tem que sempre tentar atentar para a frequência de malformações cardíacas, que é a malformação mais comum associada ao diabetes gestacional. E aí é muito comum esses bebês serem muito grandes, a gente brinca muito que esses bebês de mães diabéticas, eles são gordinhos, são bonitinhos, porém ordinários, né, porque eles são lindos, gordos, cheios de cabelos, com muitas bochechas, mas eles são muito descompensados do ponto de vista metabólico. Eles fazem muito desconforto respiratório, mesmo grandões, cansam muito, vão muito para berçário e fazem muita hipoglicemia. Essa macrosomia do feto no diabetes, ele geralmente é um macrossômico assimétrico, quando a gente começa a medir esses bebês no ultrassom. Eles têm cabecinha, fêmur, úmero, compatível com a idade gestacional, com uma circunferência abdominal normalmente muito aumentada para a idade, justamente por conta da deposição de gordura causada pelo aumento da insulina fetal, né? Então, eles também têm um diâmetro biacromial aumentado e significa um aumento de risco muito significativo para a distócia de ombro. Então, parto normal nessas pacientes de diabetes, a gente tem que sempre atentar para um risco aumentado de distócia por conta do aumento dessa distância entre os dois ombrinhos do bebê. Então, diabética mal controlada, ela vai promover um aumento da quantidade de glicose que chega no bebê. Isso leva a um aumento, uma hipertrofia das células beta-pancreáticas fetais, uma hiperinsulinemia, que aumenta o depósito de tecido gorduroso. Isso faz com que esse feto seja macrossômico. Além disso, a insulina, ela parece um pouquinho com o GH, né, que é o hormônio do crescimento. Então, isso também estimula de forma assimétrica e desordenada o crescimento desse bebê. Então, são bebês realmente muito grandes comparados aos outros bebês da idade deles. E sempre que a gente pega um bebê muito grande, com um peso acima de 4 quilos, a gente sempre vai lá, corre no cartão de pré-natal da paciente para procurar se não teve ali um diabetes que não foi visto, que não foi diagnosticado. E aqui esses gráficos, eles são do APO, mostrando que realmente a gente tem nas pacientes com diabetes gestacional um aumento na frequência de fetos com peso acima do percentil 90 ao nascimento, hipoglicemia neonatal e cesariana no primeiro parto pela macrosomia ou pelo polidrama. A gente acaba muitas vezes indicando e mudando a via de parto desses pacientes. Então, como é que a gente rastreia e como é que a gente diagnostica, né? Então, para fechar diagnóstico de diabetes pré-gestacional, ou seja, a paciente já era diabética, porém não sabia, ela tem que ter uma glicemia de jejum acima de 126, com um jejum de pelo menos 8 horas para coleta, ou uma segunda hora de curva glicêmica com destrose 75 gramas maior do que 200, ou uma glicada acima de 6,5, ou uma paciente com sintomas clássicos de hiperglicemia, ou com uma crise hiperglicêmica, ou que tem uma glicose acima de 200 ao acaso, medida em qualquer horário. Não existe um consenso sobre a indicação do rastreamento sobre o diagnóstico de diabetes gestacional, embora hoje no Brasil, a Sociedade Brasileira, assim como a Organização Mundial de Saúde, assim como o Ministério da Saúde, eles têm recomendado, e a glicemia de jejum, ela faz parte daqueles exames de triagem do pré-natal, né? O TOTG, que é a curva glicêmica, ele não faz parte do rol obrigatório do Ministério da Saúde. Então, quando a gente precisa que as pacientes façam, a gente pede, as pacientes acabam tendo que pagar, né? Aqui em Mossoró, na UERN, a gente fez um acordo com o Laboratório de Bioquímica de lá, eles conseguiram uma verba e eles estão fazendo os TOTGs das pacientes lá do pré-natal da UERN, né, no próprio Laboratório de Bioquímica, porque, na verdade, são medidas de glicemia, né? Então, assim, do ponto de vista bioquímico laboratorial, é um exame muito simples. Só tem que organizar a questão da paciente ficar lá as 2 horinhas para poder fazer a curva do jeitinho que tem que ser. E aí, houve durante muito tempo, e isso foi uma das coisas que foi mudando naquelas etapas que a gente foi vendo de estudos que foram saindo e recomendações, como é que a gente faria esse diagnóstico. E durante muito tempo isso foi feito em 2 etapas, né? A gente fazia uma curva glicêmica de 50 gramas, com destrose 50 gramas,
E quando dava alterado, a gente repetia a curva glicêmica de 100 gramas para poder fechar diagnóstico. E aí a conclusão que a gente chegou foi que, na verdade, isso é meio insano, porque você está oferecendo uma sobrecarga de glicose 2 vezes para o mesmo paciente, sendo que você pode fechar diagnóstico com uma curva só, né? Então, hoje, a gente usa realmente a estratégia em um passo para diagnóstico, com a curva glicêmica, usando a sobrecarga com dextrose 75 gramas, e é um exame só. Né? Então, a paciente vai fazer pela manhã, em jejum, com jejum de pelo menos 8 horas, vai colher uma glicemia de jejum, vai tomar a dextrose em seguida e vai colher uma nova amostra 1 hora depois da dextrose e uma terceira amostra 2 horas depois da dextrose. Então, a curva glicêmica clássica, ela tem que ter 3 medidas, jejum, 1 hora e 2 horas pós-dextrose. Sendo que as medidas que vocês, infelizmente, vão ter que decorar para sempre, ou ter pelo menos anotadinho num cantinho, são essas aí da parte de baixo. Né? 92 para jejum, 180 para 1 hora, 153 para 2 horas. Esse jejum ele já está sendo questionado, ele já foi 95, hoje é 92, e aí a gente se questiona se os casos têm aumentado porque a gente deu uma arrochadinha no cinto, né, do diagnóstico, ou se é porque realmente os casos estão aumentando. Então, resumindo, o que a gente faz com essas pacientes, né, como é que a gente entende, para a gente organizar o pensamento na cabeça. Esse fluxograma vai aparecer umas 25 vezes para vocês não esquecerem. Então, a paciente chegou no primeiro trimestre, você faz uma primeira glicemia de jejum para ela. Se ela tem uma glicemia acima de 126, você entende que esse diabetes dessa paciente ele é pré-gestacional, mesmo que a paciente não tenha conhecimento desse diagnóstico. Se essa glicemia da paciente encontra-se entre 92 e 125, a gente considera como uma diabetes gestacional, né? Um estado de intolerância à glicose. Se a paciente tem uma glicemia abaixo de 92, ela tem uma glicemia considerada normal, e aí você vai fazer a curva glicêmica entre 24 e 28 semanas. E aí, de novo, as medidinhas para vocês lembrarem, né? Estava dizendo, em alguns lugares, em 2012 já foi 95, e hoje a gente usa 92, 180 e 153. Então, basicamente, se a paciente tem glicemia ou acima de 126, que você já fecha diagnóstico para ela, ou entre 92 e 125, ela já tem diagnóstico de diabetes. Então, você não precisa e não deve expor essa paciente a uma nova sobrecarga de glicemia, fazendo uma curva glicêmica e oferecendo uma quantidade grande de açúcar para ela de novo lá no segundo trimestre. Ela já está diagnosticada, ela já tem o diagnósticozinho dela e ela já deve ser conduzida como diabética e entrar no protocolo de tratamento. Apenas se a paciente tem uma glicemia normal, ou seja, abaixo de 92, é que você vai submeter ela a um segundo rastreamento lá no segundo trimestre com o TOTG de 75 gramas. Então, qual é a recomendação na primeira consulta de pré-natal? Glicemia abaixo de 92, TOTG com 24 a 28. Glicemia entre 92 e 125, igual a diabetes gestacional, já iniciar dieta e exercícios, que vocês vão ver que é o protocolo inicial do tratamento. Glicemia pré-gestacional já deve ser iniciado o tratamento. Então, de novo, a pergunta, por que a gente faz de 24 a 28 semanas? Porque se vocês voltarem a lembrarem daquela tabelinha lá, daquele gráfico, o aumento dos hormônios contra-insulínicos, né, pró-diabetogênicos, ele começa justamente nessa idade, ali depois de 20 semanas, 22 semanas. Então, esse período é o período mais predisposto ao desenvolvimento dos quadros diabetogênicos. Então, por isso que o rastreamento é feito nesse período. E aí você me pergunta, professora, a gente tem 3 medidas de glicemia, quando é que eu considero diagnóstico? Qualquer medida que esteja alterada é igual a diagnóstico. Então, se a paciente tem 1, 2 ou as 3 medidas alteradas, isso é indiferente. Uma medida alterada é igual a diagnóstico. Então, de novo, para a gente não esquecer, abaixo de 92, ok, maravilha, a paciente vai para o segundo trimestre para a curva glicêmica. Na curva glicêmica, as medidinhas que vocês já aprenderam. Entre 92 e 125, DMG, acima de 126, diabetes pré-gestacional. E quais são os objetivos do tratamento dessa paciente? Quando ela traz o perfil para mim, o que eu espero dessa paciente? Quando é que eu considero que ela está euglicêmica? Quando ela alcança um jejum abaixo de 95, 1 hora menor do que 140, 2 horas menor do que 120 e em qualquer horário desejável é acima de 70. Lembrar que assim como na aula de hipertensão a gente disse que pressão baixa também não é bom porque faz hipofluxo, hipoglicemia também não é saudável para esse bebê, né? Hipoglicemias vão levar a diminuição de aporte nutricional e de oxigênio e vão levar a alterações metabólicas que podem culminar em óbito fetal.
Então, o ideal é realmente que a gente mantenha essa paciente o mais euglicêmica possível. E como é que eu trato essas pacientes, né? Diagnosticadas elas, como é que eu trato? O pilar do tratamento, basicamente, é monitorizar a glicemia, atividade física e dieta, né? E aí, a insulinoterapia, ela vai aparecer em 20 a 30% daqueles casos que a gente não consegue controlar com atividade física e dieta. Entretanto, a gente sabe, a gente tem literatura, que nas pacientes com diabetes gestacional, né, que não é pré-gestacional, a gente consegue um bom controle com mudança no estilo de vida em até 90% dessas pacientes. Então, a paciente que faz a dieta direitinho e faz um mínimo de atividade física, ela vai alcançar um bom controle glicêmico sem precisar de tratamento farmacológico. Então, realmente, a dieta e a atividade física, elas são a pedra angular do tratamento. Quando a gente parte para o tratamento medicamentoso, a gente considera que o pilar desse tratamento é a insulina, né? Existem alguns estudos em andamento grandes em relação ao uso da metformina, principalmente, né? Que é o hipoglicemia oral que mais tem sido estudado. Tem alguns estudos, inclusive, oferecendo e pontuando a metformina como uma boa medicação para profilaxia de pré-eclâmpsia, inclusive, né? E aí isso é uma coisa que a gente vai ter resposta no intervalo, eu acredito que muito curto de tempo, porque a gente já tem uns estudos bem adiantados nesse sentido. E a metformina, ela aparece como o único antidiabetogênico oral que a gente poderia estar utilizando, embora isso ainda não seja uma coisa muito liberada. Hoje, a recomendação que a gente tem é que a gente suspende os antidiabéticos orais, até que a gente tenha uma recomendação de segurança maior. E aí a gente vai começar a insulina nessa paciente quando ela tem acima de 25% ou 30% do perfil glicêmico alterado. Isso vai variar de uma literatura para outra. E a metformina ainda está nessa, né, da gente ver se a gente mantém ou não. Hoje, no Brasil, como é que a gente faz a questão da metformina? Até a gente ter uma recomendação formal. A maioria dos serviços estabelece protocolos próprios, e a maioria dos serviços do Brasil, inclusive aqui em Mossoró, que a gente tem feito é o seguinte: se a paciente já vem em uso de metformina, ou seja, ela já era diabética, já vem em uso de metformina, a gente tende a manter. E aí, se mesmo com o uso da metformina, essa paciente tem um controle glicêmico ruim, a gente entra com insulinoterapia. E existem alguns serviços, como alguns serviços em Fortaleza, por exemplo, o serviço onde eu fiz residência, a gente usava a metformina nas pacientes com diabetes tipo 1, por quê? Porque a paciente com diabetes tipo 1, ela não tem produção de insulina nenhuma, né, ou quase nenhuma. E aí a metformina, ela agiria como um sensibilizador da insulina exógena. Então, você dando metformina, a paciente melhoraria da resistência periférica à insulina, que é uma coisa típica da diabetes, e você diminuiria a quantidade de insulina que você precisaria usar nessa paciente. Então, são coisas que a gente tem aí para ponderar, e na verdade, hoje em dia, cada serviço monta seu próprio protocolo, até que saia uma recomendação formal de uso dessas medicações. E quando é que eu vou medir a glicemia dessa paciente, né? Basicamente, a gente usa de 4 a 6 medidas ao dia, né? Jejum e os pós-prandiais é o mais comum da gente utilizar, porque como eu disse para vocês, habitualmente essas pacientes têm dificuldade de controle no pós-carga, né? Então, no pós-refeição. Normalmente são os mais descontrolados. Se a paciente está em insulinoterapia, o ideal é associar os pré-refeições também para a gente ter uma noção do ajuste de dose dessas insulinas. E aí as metas, como eu já tinha falado para vocês, né? E aí o ideal é que pelo menos 70% das medidas estejam dentro do normal, menos de 30% da curva, portanto, alterada. E aí quando eu preciso começar a insulina, essa insulina ela é calculada com base no peso da paciente, de acordo com o trimestre. E aí a gente vai fracionar essa insulina de acordo com... A gente começa normalmente com NPH, né? Calcula por quilo e fraciona principalmente entre manhã e noite. E aí, depois disso, você vai ajustando essas doses de acordo com o perfil da paciente. Existem alguns serviços que iniciam insulina, a gente tenta aqui em Mossoró sempre fazer isso com a paciente hospitalizada, para você ter um controle maior e diminuir a frequência das hipoglicemias, assim como você conseguir ajustar melhor as doses, bem como ter um controle maior da dieta, né? Porque em casa a gente não consegue ter controle da dieta dessas pacientes. Então, essa aqui é uma coisa muito específica, coloquei só para vocês terem noção como é que funciona. A gente faz o cálculo e vai usando, né? E aí, esse estudo aqui, ele comparou a metformina com a insulina no tratamento, e algumas coisas meio óbvias foram encontradas, né? A gente encontrou, acho que não tá aqui.
a gente encontrou o quê? Com a insulina, a gente encontrou mais hipoglicemia e encontrou menos controle, melhor controle glicêmico, porém com mais episódios de hipoglicemia, né? Com a metformina, a gente encontrou mais macrossômicos, um pior controle glicêmico do que com a insulina, mas com um controle mais estável, né? Um controle mais estável com menos hipoglicemia. Então, na verdade, como eu disse, a insulina está mais associada com hipoglicemia neonatal, porque a gente deixa essa paciente com doses maiores de insulina do que a insulina endógena. E a metformina, ela está associada com menos hipoglicemia neonatal e menor ganho de peso materno do que com o uso da insulina. Entretanto, aumenta o risco de prematuridade porque tem um controle glicêmico pior. Então, como é que a gente monitora essa paciente ao longo do pré-natal? A altura de fundo uterino, que é um indicativo indireto, né, de alterações de líquido amniótico e de peso fetal, porque o diabetes, ele tanto pode causar macrosomia, como ele pode levar a restrição de crescimento, nos casos em que esse diabetes leva à insuficiência placentária. É importante ter a avaliação do oftalmologista, principalmente nos diabetes pré-gestacionais, que a gente sabe das alterações de retina que podem ser causadas pelo diabetes. E aí, ultrassonografia, né? Não esquecer das morfológicas, para descartar as malformações fetais, inclusive as associadas ao diabetes. Idealmente, principalmente nas pré-gestacionais, ecocardiograma fetal, que infelizmente não é nossa realidade. No terceiro trimestre, acompanhar principalmente crescimento e vitalidade, né? Então, o ideal é que a gente tenha uma ultrassom obstétrica a cada 2 ou 4 semanas, de 2 a 4 semanas, cardiotopografia basal a partir de 28 semanas, a paciente vai acompanhar a movimentação fetal a partir das 28, e quando a paciente tem associado hipertensão ou pré-eclâmpsia ou vasculopatia por um diabetes prévio, associar o Doppler no terceiro trimestre. E aí, quais são os critérios para internar essa paciente? Se ela está com um controle inadequado, né, do perfil, se ela tem alterações de função renal, uma hipertensão sem controle, se a cardiotopografia não está muito adequada, muito tranquilizadora, ou perfil biofísico fetal, que é um exame, né, combinado de ultrassom com cardiotoque para avaliar a vitalidade, não está bom. Polidrama moderado a grave, principalmente pelo risco de parto prematuro ou pelo desconforto da gestante. Quando a gente tem polidramas muito graves, a paciente às vezes fica com desconforto respiratório importante, com dificuldade de se mobilizar, inclusive, né? Infecção urinária é complicada porque o padrão de bactérias, o perfil de bactérias das infecções nas pacientes diabéticas, ele pode ser um pouco mais seletivo do que nas pacientes não diabéticas. E aí, como é que eu faço o parto dessas pacientes, né? As cesarianas vão ser indicadas quando a gente tem peso fetal acima de 4 quilos ou polidrâmio, suspender a insulina na manhã do parto para evitar as hipoglicemias, e o ideal é fazer entre 38 e 39 semanas, né? Esse controlada com 40 semanas é uma recomendação, mas ninguém que tem juízo tem coragem, né? Porque à medida que a gente passa de 39 semanas, a gente aumenta muito o risco de alterações metabólicas e de óbito fetal. Então, na verdade, na prática, ninguém deixa diabético chegar em 40 semanas. A resolução de parto, ela pode ser indução do trabalho de parto, se assim for um desejo da paciente, peso líquido amniótico permitirem, né? Não tem que ser cesariana, mas tem que ser resolvida mais ou menos nessa idade. E aí, por que nessa idade? Acima de 39 semanas, os estudos mostram um aumento no risco muito importante de óbito intraútero por descompensação metabólica desses fetos. E aí, o que a gente ganha de maturidade pulmonar, de maturidade pulmonar fetal entre 39 e 40 semanas não compensa o risco. E evitar resolver abaixo de 38 semanas, porque essas gestantes, elas têm esses bebês de mãe diabética, eles têm um retardozinho na maturação pulmonar. A gente não sabe muito bem explicar por que, existem algumas teorias, né? O que mais faz maturação de pneumócito pulmonar fetal é o cortisol. E a gente sabe que estados de hiperinsulinemia diminuem a produção endógena de cortisol, né? Por um feedback negativo. Porque o cortisol muito aumentado, ele e a insulina são, a produção dos dois é inversamente proporcional. Então, se você tem pouca insulina, você tem muito cortisol. Se você tem muita insulina, você tem pouco cortisol. E aí, talvez, a diminuição na produção de cortisol possa ser uma das responsáveis pelo retardozinho na maturação pulmonar desses bebês. Então, eles têm uma predisposição maior para cansar, né, para fazer desconforto respiratório, quando a gente tira muito cedo. Então, o ideal é evitar tirar antes de 38 e acima de 39 o risco não compensa o benefício da maturidade. Então, o ideal realmente é resolver por aí
A via de parto é obstétrica. Se não tiver nenhuma contraindicação à parte vaginal e a paciente assim desejar, ela pode ser submetida à indução do trabalho de parto. Se o feto é macrossômico ou há um descontrole metabólico, a indicação do parto está feita e vai ser cesariana independente da idade gestacional, né? Isso a gente está falando na paciente que ainda não chegou naquele ponto recomendado de corte. Se a paciente tem uma nefropatia diabética com creatinina acima de 1,4, ou retinopatia proliferativa, ou restrição de crescimento, a resolução deve ser feita com 37 semanas, porque a gente entra no protocolo específico de restrição, que deve levar até no máximo 37 semanas, se assim as condições do feto permitirem. E aí, quando essa paciente parir, o que a gente vai se preocupar? Né? Estimular a amamentação. Existem vários estudos mostrando que a amamentação tem benefícios para o feto, como efeito protetor para obesidade, diabetes e estados de resistência insulínica a longo prazo, assim como tem benefícios para a mãe, porque ajuda na recuperação do peso ganho na gestação, além de ajudar essa gestante a recuperar os níveis glicêmicos e diminuir o risco dela permanecer diabética no pós-parto. A amamentação aqui nesse caso ela é dose dependente. Um mês de aleitamento ele significaria uma redução de até 4% no risco de obesidade no futuro para esse bebê. Então o aleitamento materno realmente é muito importante e muito impactante para essas pacientes, né? O efeito ele independe de sexo, raça, dieta ou atividade física no estudo que tentou avaliar, né? A gente já sabe hoje em dia que a macrosomia fetal ela vai muito além dos impactos imediatos de quando esse bebê nasce. O bebê que nasce macrossômico significa um bebê que tem um risco aumentado para, na vida adulta, ser obeso, tanto na infância quanto na vida adulta, bem como para fazer diabetes na vida adulta, bem como para fazer estado de resistência à insulina quando ele não chega a diagnóstico de diabetes, né? Então, vocês vão sempre ver que pessoas que nasceram macrossômicas, elas vão ter um risco para obesidade e diabetes na vida adulta. Então, isso vai muito além da preocupação que a gente deve ter com a gestação ou com o parto propriamente dito, né? Nossa preocupação deve ser com a vida futura desse bebê. Vos fala uma prova viva disso, né? Eu fui uma criança, um bebê macrossômico, nasci com 4,750 kg de uma mãe diabética e passei a vida inteira obesa e pré-diabética, né? Então, realmente, esse impacto, ele é inegável, mesmo do ponto de vista empírico, quando você vê os casos que você conhece, você vê que realmente esse impacto existe, né? Então, esse estudo aqui é brasileiro, esse outro que eu coloquei aqui para vocês, ele não é brasileiro, mas tem esse outro aqui que e talvez depois, se alguém tiver interesse aí na parte de amamentação, de aleitamento e do próprio diabetes, dá uma lida, né? Então, estimular a amamentação devido ao benefício para as mães, diminuir a glicemia de jejum e diminuir o TG alterado do puerpério. Então, nossa missão aí de estar incentivando. E aí, em relação ao puerpério, né, lembrar que depois de passados os 45 dias de pós-parto, então de 4 a 12 semanas após o parto, o ideal é que o teste de tolerância oral à glicose seja repetido com 75 gramas de destrose, igual foi feito na época da gestação, para a gente poder definir o futuro dessa paciente, se ela permaneceu diabética, ou se o estado de hiperinsulinemia e resistência à insulina dessa paciente foi resolvido e ela encontra-se euglicêmica normalmente. A gente vê uma associação direta entre os estados glicêmicos bem controlados e a taxa de pacientes que permanecem diabéticas depois. Então, a gente vê que as pacientes que conseguem um bom controle gestacional dessa glicemia, elas têm menos chance de permanecer diabética no pós-parto. Então, colocando de novo para a gente não esquecer, porque eu estou colocando isso aqui de novo, coloquei 85 vezes ao longo da aula, eu quero que vocês tirem uma foto disso aqui, anotem e guardem no celular de vocês. Não é incomum, e vocês vão verem isso quando começarem a ir para o hospital, o absurdo de pacientes que chega para a gente no termo, para parir, por motivos outros, que tiveram diabetes gestacional, que não foi visto, né, que não foi diagnosticado. Então, cabe a nós. E aí eu falo de nós, como médicos generalistas, como clínicos gerais, como médico do PSF, né, que vai fazer 90% dos pré-natais, né? A gente sabe que a maioria esmagadora dos pré-natais é feita na unidade básica de saúde, na atenção básica, e aí é nossa função como médicos pré-natalistas, e aí eu coloco vocês como responsáveis, né, que vão pegar a maior parte dos pré-natais, mesmo não sendo obstetras, para não deixar, né, não comer bola e não deixar passar
esses diagnósticos de diabetes. Não só pelos riscos que a gente acabou de ver, aos quais essa mãe e esse feto estão submetidos, mas por você negar à paciente o direito, né, de ter um pré-natal bem assistido, com um controle glicêmico, com medicações, caso seja necessário, e diminuir os riscos para ela aí, tanto para esse feto quanto para ela a longo prazo, né, na vida adulta desse feto e no pós-parto dessa mãe. Então, a quantidade de pacientes que chega com glicemia de jejum alterada, que nem sabe que teve diabetes gestacional, a gente pergunta, seu diabetes foi tratado com o que? Ela faz, não tenho diabetes não. Então, assim, nem sequer foi visto que a glicemia estava alterada e foi considerado diagnóstico para poder oferecer tratamento para essa paciente. Assim como a grande maioria, principalmente dos interiores, não faz curva glicêmica no segundo trimestre. Então, a gente fica sem saber. A paciente chega com bebê grandão, líquido aumentado, ou com óbito intraútero, como a gente pega, infelizmente, ocasionalmente, e não tem TOTG realizado. Então, talvez seja o caso de a gente começar a incentivar nos locais de trabalho da gente acordos com as secretarias municipais. Um TOTG custa em média R$20, então não é um exame que sai caro para o município, para poder estar oferecendo para essas pacientes gestantes a realização do TOTG, né, como parte do panorama de exames do pré-natal dessa paciente. Então, aí a bibliografia